Olá, boa noite a todos. Eu iniciei uma série de vídeos sobre Alberto Fujimori, que faleceu agora recentemente, dia 11 de setembro de 2024. Contei um pouco da história dele, a história recente do Peru. E esse vídeo eu vou falar como ele combateu o problema do terrorismo e da guerrilha no Peru. Então, conforme explicado no vídeo anterior, o Fujimori assume a presidência peruana depois das eleições e o Peru estava numa situação assim bem complicada. Estava afundado em violência e problemas econômicos. Os problemas econômicos eu já tratei no vídeo anterior e agora eu vou falar da questão da violência envolvendo terrorismo e guerrilha. Então, Fujimori assume e na época dois grupos, terroristas e guerrilheiros, um terrorista e outro guerrilheiro, eles estavam comandando basicamente o Peru. Eles tinham um grande foco de atuação em território peruano. Esses grupos eram o Sendero Luminoso e o MRTA, ambos de inspiração marxista-leninista. O Sendero Luminoso e o MRTA, eles surgem na esteira da Revolução Cubana de 59 e tentam tomar o poder político no Peru à força, impondo assim um regime comunista muito semelhante ao que Fidel Castro impôs em Cuba. Então, ambos os grupos eles tinham muita influência castrista. O Sendero Luminoso ele era de um marxismo-leninista que seguia a vertente do Mao Zedong, então a vertente maoísta. Qual que é a consequência prática disso? O Sendero Luminoso ele inicia suas atividades e a sua gênese ela é muito voltada para intelectualidade e infiltração em universidades. Então, isso estava, inclusive, nos planos da organização, se infiltrar em universidades. Eu vou falar um pouco daqui para frente, a consequência disso na prática. Já o MRTA, ele era foquista, que significa o seguinte, ele tinha o objetivo de criar, logo no início, já o objetivo de criar focos de revolução, com uso de guerrilha, de violência, de forma, na visão deles, enfraquecer o imperialismo e lutar uma guerra de guerrilha. A inspiração foquista do MRTA, Movimento Revolucionário Tupac Amaru, vem de Che Guevara. E esses grupos eles eram compostos principalmente de campesinos, ou seja, área rural e bem pobre do Peru, em sua grande maioria. O que esses grupos faziam em território peruano? Eles reiteradamente impediam, por exemplo, a realização de eleições locais, eles bombardeavam delegacias de polícia, derrubavam energia elétrica e faziam também campanhas de assassinato em massa nas áreas rurais. Chegaram a matar alguns juízes e alguns deputados. E eles obrigavam, inclusive, a população a pagar aquelas taxas para os líderes, ou para a organização local. A semelhança do que acontece hoje no Rio de Janeiro com as milícias e algumas áreas de tráfico também. Para vocês terem noção da importância disso, eu vou fazer um paralelo com o Brasil. O Brasil, durante o período do regime militar, segundo a Comissão de Verdade, não sou eu que estou falando esse número, mais ou menos, exagerando, 500 pessoas morreram durante o período do regime militar no Brasil. No Peru, um país que, se somarmos extensão territorial daí Rio Grande do Sul mais Santa Catarina juntos, no Peru, em 10 anos, 15 mil pessoas morreram. Então, lembrando que no Brasil foi de 64 a 84, 500 pessoas mortas. No Peru, território bem menor, 15 mil pessoas mortas em 10 anos. Essa é a situação que o Fujimori entra na presidência do Peru. O Peru, então, se encaminhava para ser a Colômbia, um estado falido, deflagrado pelo narcotráfico, pelo terrorismo e pela violência. A situação no Peru foi tão grave que a elite peruana começou a sair do país, o que é um problema, porque a elite peruana tem o dinheiro, as elites têm o dinheiro e são elas que geram empregos através das empresas, empreendedorismo. Não são outras áreas da economia que geram empregos, e sim quem tem o poder econômico em mãos, né? E eles começaram a sair do país, o que agravou a situação econômica do Peru. E Fujimori teve que fazer alguma coisa. Então eu vou contar um pouco da história do Sendero Luminoso, que é esse grupo guerrilheiro, grupo terrorista, desculpa. O Sendero era classificado como grupo terrorista. Existe uma diferença técnica entre terrorismo e guerrilha. Essa diferença
No meio acadêmico ela é irrelevante, mas no meio da espionagem, da geopolítica, ela é muito relevante. Eu vou dar um exemplo da relevância disso para vocês. Quando Osama Bin Laden ele ataca as Torres Gêmeas, e os Estados Unidos então resolvem invadir o Afeganistão e caçar Bin Laden, os Estados Unidos invadem o Afeganistão e caçam Bin Laden com base no protocolo contra terrorismo. Ou seja, os Estados Unidos partiam do pressuposto que o Osama Bin Laden era um terrorista. Nessa época, a unidade que comandava a caça ao Bin Laden era liderada por um gênio da espionagem chamado Michael Scheuer. Ele era chefe da Alex Station. E esse cara falava o seguinte nos memorandos internos da CIA: o Bin Laden não é um terrorista, ele é um contra-revolucionário. Então nós temos que adotar a doutrina de contra-revolução para caçar o Bin Laden, e não de terrorismo. O atentado das Torres Gêmeas se dá em 2001. Os Estados Unidos nunca conseguem pegar o Bin Laden. A partir do momento que o Michael Scheuer, por uma série de problemas internos, ele se irrita e ele pede demissão da CIA, e a CIA entende, então, a partir do pedido de demissão do Scheuer, que eles precisariam trocar o foco e entender que Bin Laden não era um terrorista, mas um contra-revolucionário. Eles mudam os protocolos e começam a caçar Bin Laden com base no protocolo de contra-revolução e não de terrorismo. Bin Laden é pego 1 ano depois da mudança de protocolo. Então, para vocês verem, eu só fiz essa explanação aqui, uma pequena digressão, para explicar que existe diferença prática entre você classificar um grupo como terrorista ou como contra-revolucionário ou guerrilheiro. O Fujimori fez isso muito bem, porque ele era muito bem assessorado pelo gênio da espionagem peruana, Vladimir Montesinos, e ele classifica então o Sendero como um grupo terrorista. O Sendero tinha essa inspiração marxista-leninista maoísta, de Mao Zedong, e opta pela infiltração em universidades. Por que isso? O Abimael Guzmán, que era foi o fundador do Sendero Luminoso, ele era da linha acadêmica, ele era catedrático em filosofia na Universidade Nacional, onde ele doutrinava alunos. Para vocês verem como esse nicho de universidades e educação ele é perigoso. Um governo sério que pretenda evitar a infiltração dessas linhas violentas nos seus órgãos oficiais tem que tomar cuidado com a universidade. E foi uma questão aqui que os militares brasileiros foram muito criticados porque permitiram essa infiltração marxista-leninista nas faculdades brasileiras, e a gente vê o reflexo disso na educação brasileira até hoje. Enfim, o Abimael Guzmán, ele era infiltrado, ele era um catedrático de filosofia na Universidade Nacional, muito vinculado à parte acadêmica, e doutrinava alunos, passou 10 anos doutrinando alunos para suas teorias, antes de efetivamente fundar o Sendero. Então, quando ele funda o Sendero Luminoso, ele já tem ideologicamente uma série de soldados que estão prontos para lutar, mesmo que ideologicamente do lado dele. Nesse período, o Abimael, então, ele consegue, através de um contato que ele tinha com a espionagem chinesa, ele vai treinar na China por 6 meses. E lá ele é treinado em táticas de guerra, sabotagem, bem no estilo maoísta mesmo. E interessante dele, do Abimael, ele gostava de passar aquela imagem de intelectual, e numa época onde não existia internet, ele recebia os discursos do Mao Zedong através dos contatos que ele tinha feito no serviço de inteligência chinês. Então ele discursava ipsis literis, literalmente, discursos de Mao Zedong, só que ele dizia que era dele o discurso. Ele fazia pequenas adaptações para a realidade peruana, copiava o discurso de Mao Zedong e dizia que era ele. Isso fez, porque os discursos de Mao Zedong eram muito bem elaborados. Mao Zedong era um grande intelectual, uma pessoa inteligentíssima, para vocês terem noção do que é isso. Se tiver interesse, leia o livro Sobre a China, do Henry Kissinger, onde ele fala da delicadeza de raciocínio de Mao Zedong. Ele era um homem com um pensamento muito afiado. E o Abimael Guzmán consegue, então, exportar essa imagem porque ele copiava os discursos do Mao na cara dura. A estratégia de acepção intelectual, ela dura um tempo, e logo depois o Sendero Luminoso acaba adotando aí uma política mais violenta, mais enérgica, e começa a atacar redes de energia elétrica, geradores, locais de votação, e exigir também o pagamento de serviços prestados, assim como as milícias, por exemplo, no Rio.
É o paralelo que eu consigo fazer hoje, né? E o Sendero começa também a atacar pequenos comerciantes e proprietários de terras, pois eles eram acusados de serem burgueses. O Sendero fica cada vez mais violento e 2 episódios marcam muito essa época. O massacre de Lucanamarca, que vitimou 69 pessoas em uma comunidade rural, e também o Expresso da Morte, em que 116 pessoas foram assassinadas pelo Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso também é responsável por um fato lamentável e que, infelizmente, por algum motivo que eu não sei dizer qual é, quer dizer, eu sei, mas não vou falar aqui, ele não é discutido em nenhum lugar do mundo, na academia brasileira, você não aprende na escola, que foi o massacre dos Axanincas. Isso é considerado um genocídio, oficialmente considerado um genocídio. O Sendero mata, então, 6.000 pessoas dessa tribo Axaninca em 10 anos. E por que eles fizeram isso? Porque os Axanincas não queriam aderir à luta armada ao lado dos comunistas. É um episódio lamentável, infelizmente também desconhecido, né, no mundo inteiro, na verdade, e é chamado de o Holocausto Axaninca. As mulheres eram violentadas pelos membros do Sendero Luminoso, porque, segundo os membros do Sendero, as crianças que adviessem desses estupros, elas seriam soldados revolucionários comunistas. Essa violência do Sendero ela era tão poderosa que a população rural, então, começa a migrar para as cidades. E o Fujimori entra aí, e muito preocupado com o êxodo rural, ele toma algumas atitudes. A primeira atitude é a flexibilização do uso de armas. Ele começa a entregar à população rural armas espingardas de mais grosso calibre, fuzis, escopetas, carabinas, para combater o Sendero. O Sendero, obviamente, como todo ladrão sabe, que não vai evitar assaltar ou tentar violentar alguém que está armado, e eles começam a fugir para as grandes cidades, porque já não tinham mais área de atuação nos rurais, porque os rurais estavam armados. Dentro desse contexto, 1989, que é um ano antes do Fujimori entrar na presidência, efetivamente foi o ano mais violento no Peru. O Fujimori determina, então, também, assim que ele assume, a criação de uma direção contra-terrorista que foi treinada pela CIA. Então, os agentes americanos vieram para o Peru para treinar essa direção contra-terrorismo, e ela era comandada pelo Vladimiro Montesinos, um gênio da inteligência, um gênio da espionagem, e que era amigo pessoal de Fujimori. E quem lidera o treinamento dos comandos peruanos foi nada mais, nada menos que Félix Rodrigues, para muitos um desconhecido, mas foi o norte-americano que fez o tracking e a captura do Che Guevara. Considerado um gênio, mudou o protocolo de captura em selva, de rastreamento em selva, e foi ele quem localizou e capturou Che Guevara. Depois Che Guevara é morto por um oficial de inteligência boliviano, também muito inteligente. Então o Fujimori adota essas táticas, a criação da direção contra terrorismo, a flexibilização do acesso às armas. Ele também concede aos militares poder para prender os suspeitos, e ele aprova uma legislação que retira muitos dos direitos dos criminosos. E ele também começa a televisionar esses julgamentos para servir de exemplo para a população. Não adiram, não venham, não entrem, não cerrem as fileiras dos movimentos terroristas e guerrilheiros, porque vocês serão presos e receberão penas contundentes. O Peru, por exemplo, tem pena de prisão perpétua. A estratégia dá certo, e a direção contra terrorismo, liderada pelo Vladimiro Montesinos, prende Abimael Guzmán em 1992. Lembre-se que o Fujimori assume em 90, em 2 anos ele já consegue prender o líder do Sendero Luminoso, que já estava há 12 anos tocando terror no Peru. O Sendero Luminoso, então, é caçado durante muitos anos, e em 1999 ele é declarado extinto e fora de operação, um pouco antes do Fujimori renunciar, já que ele renuncia nos anos 2000. Para vocês verem a consequência de você ter uma liderança vinculada ou não ao crime organizado, que queira combater ou não queira combater o crime organizado. Ele conseguiu resolver o problema em 9 anos, em 2 anos ele prende o líder, em 9 anos ele desmantela o Sendero. Ele sai do poder, renuncia ao poder no ano 2000, o Fujimori. Em 2008, o Sendero Luminoso faz um pronunciamento dizendo que vai voltar às atividades. E no pronunciamento eles falam que estavam se mesclando com partidos de esquerda, isso está
no pronunciamento do Sendero Luminoso. Eles vão então voltar à atividade através da miscigenação com partidos de esquerda e também atuação no narcotráfico, para a gente ver como muitas vezes essas realidades elas se misturam, né? Enfim, o próximo grupo que eu preciso falar, que atuou também nesse período no Peru, é o MRTA, o Movimento Revolucionário Tupac Amaru, dado esse nome em homenagem a um líder indígena da região. Então, como eu já havia explicado, esses dois grupos eles surgem na esteira da Revolução Cubana de 59, onde eles tentam tomar o poder político através do uso da força. O MRTA não é nada diferente e querem impor um regime comunista no estilo castrista. A única diferença do MRTA é que, por causa dos protocolos que eles aderiram, o Fujimori teve que cadastrá-los, classificá-los, melhor dizendo, não como um movimento terrorista, mas como um movimento guerrilheiro, na esteira daquilo da diferença técnica que eu expliquei para vocês aqui no início da live. Isso traz consequências práticas relevantes, porque você vai usar contra-guerrilha e não contra-terrorismo para neutralizar o seu inimigo. O MRTA é fundado por um cara muito inteligente chamado Pollay Campos. Ele também tinha um background universitário forte, mas ele tinha essa estratégia mais foquista, que é criar focos de revolução, a estratégia do Che Guevara, para enfraquecer, segundo ele, o imperialismo e permitir a tomada do poder através da guerra de guerrilha, que foi a mesma estratégia que o MR8, por exemplo, adotou aqui no Brasil na época do regime militar. Um dado interessante, pouca gente sabe, guerra de guerrilha é extremamente difícil de ser lutada, muito difícil. Existem 3 exércitos na humanidade, na história da humanidade, que conseguiram enfrentar a guerrilha. Gengis Khan não conseguiu, Alexandre o Grande não conseguiu, o Império Romano sucumbiu às guerrilhas, que seriam os bárbaros. 3. O primeiro é o exército inglês na Birmânia. O segundo é o exército peruano no Peru, na época do MRTA, combatendo as guerrilhas foquistas. E o terceiro é o exército brasileiro no Araguaia, em outros tempos de exército brasileiro. E essa estratégia foquista do Che Guevara, ela influenciou muito o MRTA. Pra vocês verem, né? De toda a história da humanidade, só 3 exércitos conseguiram vencer guerrilhas, e o exército brasileiro e o exército peruano estão nesse seleto rol de exércitos que conseguiram combater guerrilhas. Veja, os Estados Unidos saíram chutado do Afeganistão, saíram chutados do Iraque, saíram chutados do Vietnã, e se tentarem alguma coisa aí, segundo as doutrinas que eles seguem hoje, não vai dar certo. Mas enfim, isso é outro assunto. O MRTA, então, na primeira fase, seguindo a estratégia foquista do Che Guevara, eles precisam, na verdade, seguindo o protocolo Che Guevara, utilizar seus recursos para conseguir dinheiros e armas. Então, através, por exemplo, do assalto a banco, que aqui no Brasil foi comum, inclusive uma ex-presidente do Brasil é suspeita de integrar grupos terroristas e guerrilheiros que faziam essas práticas. Não vou entrar aqui no mérito. A segunda fase do MRTA, seguindo a estratégia foquista de Che Guevara, era propaganda armada, ou seja, violência para reconhecimento de autoria. Então você faz um grande ataque e fala, olha, fomos nós, MRTA, para mostrar para o povo o poder que eles têm, né? A estratégia que até grupos terroristas hoje, inclusive, usam, e é muito eficaz. Ou não, vamos ver no caso do MRTA. Então o MRTA começa a tomar esses locais, esses locais rurais, com grande violência. Isso gera um efeito que não estava na doutrina ideológica, lindamente pensada pelos guerrilheiros e pela linha de esquerda comunista pelo Che Guevara, que é a falta de apoio por parte da população. A população se sente atacada porque pessoas morrem, os serviços bancários não funcionam, rede de energia elétrica é cortada, a polícia toma bomba, você tem que pagar taxa para o MRTA, e aí você perde o apoio popular. O MRTA conseguiu, nessa época, conquistar, por exemplo, aeroportos, dominar bases policiais, explodiram torres de energia e deixaram cidades inteiras no escuro. Não poderia ser diferente a falta de apoio. Ou seja, a teoria do Che Guevara não funcionou na prática no Peru e afastou a população. Então, o Pollay Campos, que era o líder do movimento, apesar de muito inteligente, ele insistiu no erro. Difícil entender o porquê disso hoje.
Mas ele altera, insistindo no erro, ele altera a estratégia do MRTA. Veja, o MRTA estava praticando muita violência e não estava tendo apoio popular. O que o Pollay Campos então fala? Nós precisamos aumentar a violência. Nesse período, o Pollay Campos dizia que queria que o MRTA fosse mais violento que o Sendeiro Luminoso. E efetivamente eles fizeram de tudo para agir nesse sentido. Eles chegaram então a invadir escolas e obrigar professores e alunos a defraudar a bandeira peruana, tirar a bandeira peruana e hastear a bandeira do o movimento revolucionário, do Tupac Amaru. Esses ataques, principalmente quando começou contra escolas, eles levaram a população a pânico e gerou inflação de preços no pão, leite e azeite, que são alimentos muito consumidos pelos peruanos. Então o Fujimori também nessa esteira, junto com o Sendeiro, ele traz aquelas estratégias que eu já falei, flexibilização do uso de armas, alteração da legislação para facilitar a prisão de criminosos e aprova a legislação que retira o direito desses criminosos e televisiona o julgamento desses terroristas, né? E ele também cria aquela direção contra-terror, que foi treinada pela CIA, e isso começa a apertar o cerco para o MRTA. E o MRTA, então, seguindo a linha do Pollay Campos, de aumento da violência, resolvem, então, mudar simplesmente onde o foco da violência iria se orientar. Em vez de rural, porque a população rural começou a ser armada, eles vão para cidades. E uma coisa interessantíssima começa a acontecer quando o MRTA vai para cidades. Eles entram nas cidades e eles começam a ver uma coisa que não existia no rural, que é o quê? Comunidade gay. A comunidade LGBT no Peru estava concentrada nas cidades. E isso, pela doutrina comunista, marxista-leninista de origem, é considerado uma degeneração. Inclusive, se vocês forem procurar declarações do Salvador Allende, do Che Guevara, do Fidel Castro sobre homossexuais, vocês assim, entenderiam qual o pensamento deles sobre a prática. Enfim, o MRTA então começa a atacar os degenerados, que eles consideravam como degenerados nas cidades, que eram a população gay. E também não conseguem apoio. E insistindo na violência, eles classificam como degenerados também os mormons. Então eles começam a atacar os gays e os mormons. Por que os mormons? Porque os mormons eram os grandes empresários do Peru na época, das cidades peruanas, né, na parte urbana do Peru na época. O Fujimori então percebe algo, que realmente o MRTA estava se radicalizando muito mais do que o Sendeiro. E ele então começa, junto com Montesinos, a infiltrar, eles conseguem infiltrar agentes dentro dessas organizações. E eles começam a jogar essas organizações uma contra as outras. Uma disputa de poder, uma disputa de ego, no seguinte sentido. Nós, MRTA, precisamos ser maiores que o Sendeiro precisa ser maior que o MRTA. Então as duas facções começam a brigar entre si. No final dos anos 90, eles começam, inclusive, a trocar tiros na periferia de Lima. Interessante. E matar uns aos outros. Então, você cria um dissenso interno dentro da linha marxista-leninista, onde eles começam a se matar para conseguir a preponderância na atividade e na propaganda do terrorismo e da guerrilha. A técnica funciona, os movimentos começam a se enfraquecer e o Pollay Campos também é preso em 92, mais ou menos na mesma época em que o Abimael Guzmán é preso. Então o líder do MRTA e do Sendeiro são presos mais ou menos na mesma época, em 1992, 2 anos depois que o Fujimori assumiu o poder, né? Um dado interessantíssimo. O Abimael Guzmán e o Pollay Campos, eles vão presos na mesma prisão. Eu esqueci o nome da prisão. Anos depois, 2008, quando o Vladimiro Montesinos, braço direito do Fujimori, o chefe da espionagem, é preso, ele vai para a mesma prisão. E provavelmente, pensado, os três são colocados em cela, lado a lado, e passam um dia inteiro conversando. Eu queria ser uma mosquinha para saber o diálogo desses caras, né? Então, eles se combateram por muitos anos, o Montesinos caçava o Pollay e o Abimael, e depois eles foram presos os três juntos. O Abimael Guzmán, ele fica na prisão, o Peru tem prisão perpétua, até 2021, que é quando ele falece na prisão.
Quando o Pollay Campos é preso, o líder do MRTA é preso, o criador do MRTA ele é preso, o comando do MRTA passa então para um homem chamado Nestor Serpa Cartolini, que ele não tinha esse background intelectual, mas muito do militar. E era um militar experiente, muito bem treinado em guerrilha, e a gente vai chegar, eu vou falar mais de Nestor Serpa daqui a pouco. Então, o que o Cartolini faz? Nestor Serpa Cartolini, novo líder do MRTA, depois que o Pollay Campos é preso. Ele vê que o MRTA está perdendo poder e ele resolve então um plano para libertar presos do MRTA numa prisão específica que tinha no Peru. Então eles elaboram e executam um plano para libertar esses presos. O plano dá certo, 47 membros do MRTA são libertados, e o Cartolini acreditava que com esse novo grupo de soldados, esse novo corpo de soldados dando suporte a ele, ele conseguiria então reviver o MRTA, que já estava bem mais fraco. Só que, para surpresa do Cartolini, esses homens não queriam mais lutar, estavam cansados, sofreram muito na prisão peruana, prisões aí bem pesadas, enfim. Esse pessoal, assim que saiu, não quis continuar na luta armada, e isso gerou um dissenso interno, né? A questão foi tão grande que foi tão intensa que começou a haver justiçamentos dentro do MRTA. Aqui aconteceu também. Justiçamento é a prática de membros dentro do grupo matarem uns aos outros por discordâncias internas. Então o MRTA começou a se autoflagelar e a autodestruir. O Cartolini vê a gravidade da situação, está perdendo o controle do movimento, então ele consegue entrar em contato com o governo Fujimori através da espionagem, através do Montesinos, o canal oficial, e ele pede então o início de uma saída política através do processo de paz. E ele estava crente que tudo iria se resolver. O problema foi o seguinte: o Fujimori falou não vai ter processo de paz. Por que o Fujimori falou que não vai ter processo de paz? Porque na visão dele, ele provavelmente estava correto, eles iriam formalizar um processo de paz e logo em seguida, ou depois de alguns anos, né, o MRTA usaria esse período do processo de paz para se fortalecer, e quando estivesse forte, iria romper com as negociações de paz, com o processo de paz, e voltar novamente à atividade. Veja só que delicadeza de pensamento. O Fujimori percebeu isso. Os colombianos nunca perceberam isso. Os colombianos passaram décadas fazendo acordo de paz e as Farc rompendo. Fazia acordo de paz e as Farc rompiam. E o último acordo de paz, o grande acordo, foi o de 2016, eu estava lá na Colômbia, depois eu conto essa história. E o Fujimori percebeu que não iria conseguir fazer acordo de paz, eles não iriam cumprir. Então ele fala: não, nós vamos eliminar todos vocês. E ele passou esse recado via canal Montesinos para o Cartolini, e o Cartolini então falou: vixe, e agora? Apesar dos pesares, o Montesinos, muito inteligente, ele avisou o Fujimori que ele achava que essa estratégia não era correta. O que o Montesinos, então, o chefe da espionagem, oferece como sugestão para o Fujimori? Olha, vamos envidar esforços aí políticos e legislativos para aprovar uma lei de anistia. O Fujimori é reticente, ele resiste a essa ideia, mas depois, convencido pelo seu grande chefe de espionagem, ele aceita a proposta. Então é publicada no Peru uma lei de anistia, mais ou menos a semelhança do que aconteceu no Brasil, mas é por adesão. O guerrilheiro tinha que ir lá numa repartição e falar que ele era guerrilheiro ou terrorista e que ele queria aderir à anistia. E qual foi a surpresa do Nestor Serpa Cartolini quando muitos membros do MRTA e também do Sendero Luminoso começaram a aderir à lei de anistia? Essas pessoas não queriam mais lutar, mas o Cartolini insistia no processo de violência. O Fujimori falou então, fez um pronunciamento na TV peruana, anunciando a criação da lei da anistia e falando: olha, quem optar pela anistia, tá resolvida a situação, a gente coloca panos quentes, iniciamos uma nova fase no nosso relacionamento, mas quem não optar, a única solução é a prisão perpétua ou a morte. E o Fujimori deixa isso bem claro, através de um pronunciamento na TV. Então esses membros do MRTA e do Sendero começam
a aderir à lei de anistia. A situação fica muito pesada, o Cartolini, o líder do MRTA, Nestor Serpa Cartolini, começa então a se sentir muito pressionado e ele elabora uma estratégia que seria a estratégia final para chocar o mundo e dar ao Peru, ao cidadão peruano, ao governo peruano, um recado de proporções históricas. O que ele faz? Ele organiza um sequestro à embaixada japonesa em Lima, no Peru. E no dia 17 de dezembro de 1996, um grupo de 14 terroristas do MRTA, disfarçado de médicos, eles conseguem entrar na residência oficial do embaixador japonês em Lima, no momento que estava sendo dada uma festa de comemoração de final de ano. Nessa festa aí estavam incluídos a mãe do Fujimori, embora os guerrilheiros na época não soubessem, estavam incluídos grandes jornalistas, diplomatas e alguns membros da elite militar do governo Fujimori. Então, o Nestor Serpa Cartolini, nessa ação, ele consegue fazer 400 reféns no dia 17 de dezembro de 1996, tomando a embaixada japonesa em Lima, no Peru. Foi uma ação que chocou o mundo, preocupou muito o povo peruano e o governo peruano, só que o desfecho dessa crise coroaria o auge da era Fujimori, mas essa história eu deixo para o próximo vídeo. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo. Boa noite a todos.